O governo anunciou na segunda-feira, 22, uma nova política industrial que prevê 300 bilhões de reais para financiar investimentos até 2026. 83% desses recursos vão sair do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O anúncio gerou receio entre economistas pelo uso de recursos públicos para financiar investimentos. O principal temor é repetir erros do passado e não resolver questões estruturais, como a baixa produtividade da indústria de transformação instalada no país. O BNDES garante que os desembolsos previstos nessa iniciativa estão, em boa parte, dentro da programação orçamentária da instituição para os próximos anos. Fontes do Valor Econômico dizem, no entanto, que atualmente o banco não tem recursos para sustentar esse ímpeto. Então, de onde virá o dinheiro? Que sinais o governo quer dar com esse anúncio e o que dizem os economistas? Para ir mais a fundo, o Valor conversou com o diretor do BNDES, José Luiz Gordon, com os economistas Armando Castelar, da FGV Ibre, e Sérgio Lazzarini, professor da Western University. 300 bi, que não são só BNDES, não afetam a política fiscal do governo do presidente Lula, comandada pelo ministro Haddad. Tudo está dentro do que foi pensado e estruturado. Não vai ter aporte do Tesouro, né? Só para reforçar isso. Nós vamos trabalhar com captação internacional, então o banco tem captado muito internacionalmente. Vai ter, após a aprovação do PL da LCD, né, poder emitir LCD, são em torno de 10 bilhões ao ano, né, para poder emprestar. E esses recursos, obviamente, poderão ser colocados também no funding do setor industrial, e aí, provavelmente, né, esperando que seja um funding mais barato, a gente possa emprestar para eles, por exemplo, para agenda de produtividade, para expansão de capacidade, novas máquinas, novos equipamentos. Então, a gente pretende passar esses recursos também para que eles possam utilizar. O Plano Mais Produção vai priorizar 4 eixos da economia para o setor industrial, que são inovação e digitalização, verde, exportação e produtividade. A ação inclui empréstimos a taxas de mercado, subsídios implícitos para a inovação a custo de taxa referencial e aplicações de capital em fundos de investimentos. E dentro do bolo total, a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, vai apoiar projetos não reembolsáveis. Uma parte disso é TR, né, para inovação, que vocês já conhecem bem, já conversei com vocês sobre isso, que vem do FAT. Outra parte é Fundo Clima, então uma parte já foi emitido títulos, outros poderão vir a ser emitidos, né, títulos pela Fazenda, Green Bonds, e colocados no Fundo Clima. O RED, quem faz é a Fazenda. E o resto do recurso de exportação é linha do BNDES, né, que vai à TLP, a SOFA. E outra parte é a parte de produtividade, que, em grandes medidas, nós temos captações internacionais, então nós podemos apoiar, por exemplo, com a linha em dólar, né? Então a gente lança, a partir de agora, um instrumento, né, claro, para o setor industrial, para ele saber o que ele vai ter de recurso para captar, para pedir aqui no BNDES, não só no BNDES, na FINEP. A gente pretende também conversar com outros bancos, como o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, para trazê-los também para essa agenda, para que o governo tenha uma agenda voltada para impulsionar o setor industrial. Para o economista Armando Castelar, da FGV, o plano expõe alguns problemas. A falta de clareza com relação a conceder subsídio via crédito, os resultados esperados e os segmentos contemplados. Ele não oferece uma lógica clara entre a ideia de conceder os subsídios via crédito e os resultados. Conexão entre conceder subsídio e os setores que estão em casa é totalmente não clara. Não é claro também em que ritmo se calcula, né, que isso vai ser conseguido, quais são as metas para cada setor, né? Depois, assim, é uma política industrial. Mobilidade urbana não é indústria, né? Certo? Então, o que exatamente mobilidade urbana e indústria vão se relacionar? Então, de novo, é um enorme campo que precisa ser explicado, que não está explicado, não está detalhado, talvez exista lá nos documentos, mas não foi trazido a público. O que essas políticas do passado tentam fazer, e é o que indica se quer fazer de novo agora, é compensar a baixa produtividade com subsídio. Então, se diz, a produtividade e, portanto, a competitividade é muito baixa, mas, olha, eu vou dar um subsídio que compensa a sua baixa produtividade. Ou
Eu vou comprar de você por um preço mais alto do que me custaria se eu comprasse de outro fornecedor. Então, o contribuinte, de um jeito ou de outro, está pagando um pedaço da conta, tá certo? Então, eu vou pegar o contribuinte e vou fazer com que o contribuinte transfira dinheiro para você para que compense sua baixa produtividade. Então, a gente viu isso no passado, né? Você sabe que nos governos anteriores do presidente Lula e no governo da presidente Dilma, você gastou centenas de bilhões de reais em subsídios para compensar a baixa produtividade, que quando acabou o subsídio, a baixa produtividade estava lá e o setor desapareceu. O Brasil já tem uma carga tributária muito alta, tá certo? Para dar esse subsídio, vai ter que aumentar ainda mais a carga tributária. Quando uma parte relevante do crédito é dada com base em subsídios públicos, crédito direcionado, a potência da política monetária diminui, a taxa de juros neutra aumenta. Tá? Não por outra razão, por exemplo, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, a Selic real, acima da inflação, foi de 9%. Sim. Tá certo? Foi um período de aumento de gasto público muito grande. E, ao gerar mais aumento de gasto, você está jogando a taxa de juros da economia para cima. Isso tem uma consequência muito grande para o custo de capital das empresas que não têm acesso ao subsídio. Sim. Então, algumas empresas vão se beneficiar porque vão ter o subsídio. Muitas outras empresas vão pagar custo de capital mais caro, vão investir menos. Para o economista e professor da Western University, Sérgio Lazzarini, a preocupação é com as mudanças na taxa de referência dos empréstimos. E o que preocupa também é que, de fato, a gente tinha, nos últimos anos, feito uma certa mudança no sentido de disciplinar um pouco os empréstimos do BNDES, né? Então, teve a mudança para a TLP. Agora você tem aí mudanças aí que já estão encaminhadas no sentido de permitir que o BNDES se capitalize diretamente, que você mude um pouco a taxa de referência dos empréstimos. Tudo isso preocupa. De novo, entra naquela coisa de governança, porque você tem pouco, digamos, você começa a flexibilizar as coisas. Outra coisa que preocupa muito nessa proposta é a retomada de participações societárias do governo em empresas. O que é? Nós vamos reverter na linha de ficar parceiro de grande grupo, conglomerado, toda aquela história que pode se capitalizar de outra forma. Eu acho que isso pode ser muito ruim. Muito ruim. Que tipo de empresa você vai apoiar? Porque se for empresa grande grupo, nessa linha, porque ele vai exportar, porque ele tem que exportar, porque é tecnologia nacional, nós estamos falando de campeões nacionais de novo. O nome campeões nacionais remete à escolha de determinados setores que receberão apoio do Estado em outra versão de política industrial. Você tem um novo grupo político que quer sinalizar uma diferença em relação à orientação que foi de governos anteriores, certo? Então, tem um efeito político de se diferenciar, voltar a falar que desenvolvimento né, política industrial faz parte, é o protagonismo do Estado, por aí vai. Mas você poderia fazer isso de uma forma mais, digamos, informada, certo? Disciplinada. Você pode ter programas ótimos que não custam muito e que podem ter o mesmo efeito.